A compreensão da existência do grande conflito entre Cristo e Satanás é central para nós entendermos a teologia bíblica. O tema do conflito cósmico, no qual o diabo e seus anjos se opõem ao reino de Deus, está presente em quase todas as narrativas das Escrituras. Mesmo no Novo Testamento, nos Evangelhos, existem referências ao diabo e aos demônios se opondo a Deus, a Cristo, à Igreja, aos apóstolos, à obra de Deus. Nesse estudo que estamos fazendo nesse trimestre, nós procuraremos essa semana responder a duas perguntas. A primeira delas é: que parte das Escrituras ensinam que existe um conflito cósmico entre Cristo e Satanás? E a segunda pergunta é: qual a natureza desse conflito de acordo com as Escrituras? Bem, nós nos lembramos de que Jesus ilustrou a existência do grande conflito em suas parábolas. Em Mateus 13, a partir do verso 24 até o 43, ele contou a parábola do trigo e do joio. Um lavrador semeou trigo em seu campo. Porém, depois os servos perceberam que nasceu joio. E eles perguntaram ao Senhor: quem fez isto? E o Senhor respondeu: um inimigo fez isto. Quando Jesus lhes explicou o porquê dessa parábola, ele lhes ensinou que o campo representava o mundo. Ele, o Filho do Homem, é que havia plantado a boa semente. E o inimigo, o diabo, foi e semeou o joio. Os servos perguntaram: o senhor quer que nós arranquemos o joio? Mas eles disseram: não arranquem, para que vocês não danifiquem a colheita, tirando o trigo junto com o joio. Deixem até que os dois cresçam. Na consumação do tempo, saberemos quem é o trigo, quem é o joio. Jesus disse que a consumação do tempo seria a sua segunda vinda, quando Deus colherá o trigo, seus filhos, e lançará o joio, o mal, no lago de fogo. Mas como surgiu o mal? Em Gênesis capítulo 1, verso 31, nós percebemos que quando Deus concluiu a sua obra de criação, ele olhou e viu que tudo aquilo que fizera era muito bom. Não havia nenhum indício de mal na criação da terra. Mas quando fazemos uma leitura atenta de Gênesis 1 a 3, nós percebemos que, conquanto a terra tivesse sido criada perfeita, já existia antes o mal no universo. Por quê? Quando Deus criou o jardim do Éden, já colocou nele a árvore da ciência do bem e do mal, dando oportunidade ao homem de escolher entre o bem e o mal. O homem foi criado com livre-arbítrio. Deveria exercer, por amor, a sua vontade, livre vontade de servir a Deus. Aquela árvore era apenas uma prova de amor, de lealdade, de obediência voluntária a Deus. O mal para ele seria a independência de Deus, o afastamento dele, a perda desse senso de amor, de justiça, a perda do caráter de Deus em suas vidas, passando a viver contrários à vontade de Deus, em desobediência a Deus. Mas qual a origem do mal, afinal? Se Adão e Eva foram colocados diante dessa opção, escolher entre o bem e o mal. Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, Apocalipse capítulo 12, nós percebemos que o mal, o pecado, teve origem no céu. Quando um anjo querubim, líder dos anjos dos céus, criado perfeito e sábio, mas com livre-arbítrio, misteriosamente desenvolveu em sua mente, em seu coração, um sentimento de orgulho e de inveja. Decidiu se exaltar e tornar-se semelhante a Deus. Passou a questionar o caráter de Deus, dando origem a um conflito moral
quanto ao caráter de Deus. Ele passou a imaginar que Deus não era amor, Deus não era justo, Deus era egoísta, tirano, e passou a atribuir a Deus os traços de caráter que ele estava desenvolvendo. Pior, em sua rebelião, ele buscou ocupar o lugar de Deus, desejou a adoração dos anjos e do universo, tornou-se inimigo de Deus. A Bíblia diz que houve guerra no céu, e ele e a terça parte dos anjos foram de lá expulsos. Esta foi a origem do mal, a origem do pecado no céu. Expulso Satanás e seus anjos dos céus, qual a origem do conflito na terra? No mundo recém-criado, em Gênesis capítulo 3, nós percebemos que Satanás apresentou-se a nós primeiros pais na forma de uma serpente, junto à árvore da ciência do bem e do mal. E ele questionou para Eva, mentiu para ela sobre o caráter de Deus. Primeiro, ele levantou dúvidas quanto àquilo que Deus havia dito quanto a comer do fruto, invertendo a ordem que Deus havia dado. Deus havia dito, vocês podem comer de tudo, menos a árvore da ciência do bem e do mal. E aí ele perguntou, Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore? Ele estava mentindo, estava induzindo Eva ao erro. Em segundo lugar, ele mentiu sobre os efeitos de comer do fruto. Deus havia dito, no dia que vocês dele comerem, vocês morrerão. E a serpente, o diabo disse, é certo que não morrereis. E mais ele disse, sereis semelhantes ao Altíssimo, conhecendo o bem e o mal. Na verdade, ele devia ter dito, vocês serão semelhantes a mim, viverão no mal. Nossos primeiros pais tiveram ali de fazer uma escolha. Qual escolha? Acreditar em Deus ou acreditar na serpente? Eva foi enganada, cedeu à tentação e comeu do fruto. Levou para seu esposo Adão. Adão viu o que Eva tinha feito e ele teve que escolher, seguir o seu caminho ou permaneceria fiel a Deus. Quando nós cremos em alguém, nós o amamos, confiamos nele e desejamos permanecer em confiança, em comunhão com ele. Ali houve uma quebra de relacionamento, um sentimento de independência de Deus, de escolher um caminho diferente do caminho que Deus havia estabelecido para ele. E qual foi a consequência? Eles perderam a glória de Deus que os revestia e viram que estavam nus. Eles perderam a perfeição de caráter com que foram criados. Perderam a capacidade de viver em harmonia e comunhão com Deus. E assim entrou o pecado, o mal no mundo. Já naquela ocasião, em seu amor e em sua misericórdia, Deus fez a primeira proclamação a respeito do Evangelho. Deus enviaria um descendente da mulher, Cristo, que feriria a cabeça da serpente, derrotaria o mal. E ali, diante de Adão e Eva, a realidade do grande conflito foi exposta. Ali no Jardim do Éden, após o pecado. E Deus mostrou como por fim eliminaria o mal, o pecado, Satanás, e restauraria todas as coisas. Na lição dessa semana, ao introduzir a resposta sobre qual seria a natureza do conflito, do mal, do pecado, do conflito, grande conflito entre Cristo e Satanás, a lição relembra-nos como a natureza do grande conflito se revela a narrativa dos evangelhos sobre a tentação de Jesus. Lembramos, na primeira tentação, prevalecendo-se da extrema fome que Jesus experimentava depois de 40 dias de jejum, o inimigo tentou para que ele transformasse pedras em pães, ou seja, na verdade que ele usasse poderes divinos para o seu benefício pessoal. O que o ser humano não poderia fazer. Como Jesus havia assumido a nossa condição humana para nos salvar, ele se recusou a fazer isso, não cedeu à tentação e usou as Escrituras para afastar o inimigo. Na segunda tentação, tentando levar Jesus a agir com presunção por causa da sua posição como Filho de Deus, o inimigo distorceu as Escrituras, incitando a atirar-se do pináculo do templo, porque anjos o socorreriam. Novamente,
Jesus rebateu a tentação apresentando a interpretação correta das Escrituras. O inimigo estava desafiando Jesus, colocando em dúvida a sua origem divina. E ele sempre dizia, se tu és. Assim ele revela o objetivo final das suas tentações. E na terceira tentação, de acordo com Lucas capítulo 4, versos 5 a 7, ele pretendeu que Jesus o adorasse. E se Jesus o adorasse, ele lhe daria o domínio sobre toda a terra. Como assim? Bom, ele usou aqui o argumento de que o domínio da terra fora entregue por Deus a Adão na criação. Conforme Gênesis, Deus concedera o domínio da terra e sobre os animais, sobre todas as coisas, para Adão. E quando Adão caiu em pecado, segundo o inimigo estava argumentando ali, Adão e a terra haviam se tornado o seu domínio. Esse quadro nós temos através da Escritura. Na verdade, o inimigo é um usurpador, porque o mundo pertencia a Deus. Ele é o criador, o mantenedor de todas as coisas. O que Deus fez lá no Jardim do Éden foi entregar o mundo nas mãos de Adão para o cultivar e o guardar. Adão era um mordomo do domínio de Deus. O verdadeiro domínio pertencia ao Senhor Deus. Adão era apenas um mordomo. Assim o inimigo era um usurpador, porque ele pretendia ter domínio sobre a raça humana e sobre o homem, sobre o mundo, sobre a natureza, porque pretensamente Adão havia lhe entregue este domínio. É por isso que Jesus, inclusive, chegou a chamar o inimigo de príncipe deste mundo. Por isso que também em Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta vai além da visão física dessa vida. Ele diz que nós lutamos não apenas contra a carne, contra o sangue, contra os poderes desse mundo, mas contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Assim é que a natureza do grande conflito cósmico, ele gira em torno da disputa sobre o caráter de Deus. Desde o início, lá no céu, o inimigo acusou Deus, o seu caráter, dizendo que Deus não é amoroso, Deus não é bom, deseja apenas adoração, que todos o sirvam, que Deus não é justo, que a sua lei é opressiva, que é impossível obedecê-la. E assim, ao afastar-se de Deus, a fonte da verdade, o inimigo, ao rebelar-se contra a verdade, tornou-se, segundo Jesus, o originador, o pai da mentira, o pai do engano. Nós estudamos esse trimestre que Deus não destruiu o inimigo logo no começo do pecado, porque as suas acusações que ele fazia, elas não podem ser desmentidas ou vencidas pelo domínio ou pela força. É um problema moral. Assim é que, usando apenas a justiça e a verdade, num universo criado com livre-arbítrio, no qual todos servem a Deus por amor, livre e espontaneamente, Deus permitiu que o verdadeiro caráter, os verdadeiros objetivos de Satanás fossem provados e compreendidos por todo o universo. Jesus veio a essa terra para revelar o caráter de Deus, para dar testemunho da verdade e para combater as mentiras do inimigo. Enfim, 4 pontos encerram a lição desta semana. Primeiro, Deus não é responsável pela origem do pecado. Ele é um mistério inexplicável. Justificá-lo seria defendê-lo. Segundo, Satanás, a antiga serpente, o dragão, durante todo o tempo é um acusador de Deus e dos filhos de Deus. Em terceiro lugar, ele é um inimigo vencido, porque o amor, a justiça e a misericórdia de Deus foram comprovados pela morte de Cristo na cruz. E a história da humanidade, da sua salvação, a salvação da raça humana, desmentem o caráter de Satanás e comprovam o caráter de Deus. O quarto ponto é uma pergunta. Nesse grande conflito entre Cristo e Satanás, de que lado
você e eu estamos. Que o Senhor nos abençoe.